Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Santana Convida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso convidado do segundo episódio do podcast Santana Convida é o Felipe de Moraes. Ele é o diretor comercial da De Casa Incorporadora. Felipe, obrigada pela sua participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês, da Ana, do Thiago, de toda a equipe da Imobiliária Santana. E agradeço também aos ouvintes e espectadores que vão acompanhar esse vídeo. Então, espero que a gente tenha um bate-papo bastante produtivo. Felipe, a gente chamou você aqui para você falar um pouco mais do empreendimento residencial do Horto, né? Mas antes de falar do residencial do Horto, eu queria que você falasse um pouco mais da construtora, né? Da De Casa Incorporadora, contar a história dela, o que ela tem de empreendimento aqui na cidade. Legal. Então, a De Casa Incorporadora é uma empresa de Taubaté. É uma empresa que tem uma história já de décadas, né? Ela começou no início dos anos 80 como uma imobiliária inicialmente e fazendo casas geminadas na cidade. E aí a gente foi evoluindo, né? Indo para casas de médio padrão e até que na década de 2000 a gente começou a fazer empreendimentos. Então, em 2004 surgiu a Incorporadora de Casa, que é uma empresa familiar, e de lá para cá a gente já fez 8 empreendimentos, né? Todos nós entregamos dentro do prazo ou mesmo antes do prazo. Então, esse é um grande trunfo aí que a gente tem no mercado. E o Residencial do Horto está sendo o nosso nono empreendimento. Então, com esse condomínio, a gente vai totalizar quase 1.000 apartamentos, salas comerciais e casas na cidade. Inclusive, um detalhe bacana é que é uma incorporadora de Taubaté, né? Exato. Nasceu em Taubaté, cresceu em Taubaté. Nós ouvimos muito dos clientes também falando muito bem da incorporadora. Ah, E é uma das muito coisas assim, que bom. a gente gosta de trabalhar com o incorporador, porque é uma incorporadora que já tem um nome dentro da cidade, um nome bem falado. E isso é É, uma coisa é muito uma empresa boa. consolidada que tem um bom histórico, então isso acaba sendo de grande alegria para a gente trabalhar com parceiros assim, né, na cidade. Ah, muito bom. Felipe, hoje nós te chamamos aqui para falar um pouco do Residencial do Horto. Nós queríamos que você comentasse um pouco mais, porque o Residencial do Horto nós sabemos que já tem duas torres prontas, então já está prontas para morar. Essas duas torres, sabemos que tem as últimas unidades, né? E tem mais três torres em construção. Queria que você falasse um pouco para a gente do empreendimento em si. Então, o Residencial do Horto, ele foi lançado no início de 2019, e quando a gente estava no meio da comercialização e das obras, veio a pandemia, né? Então, a pandemia fez com que as pessoas valorizassem o imóvel, valorizassem a moradia. Então, isso foi bom para o empreendimento e para o mercado de forma geral, essa valorização da moradia. O Residencial do Horto, eles são 240 apartamentos. Como o Thiago falou, nós já entregamos 2 torres, entregamos no ano passado, e nessas torres já tem várias famílias morando, então aqui no condomínio tem bastante vida. E outras 3 torres a gente vai entregar no final do ano. A previsão de entrega é para novembro de 2022. Então, assim, o Residencial do Horto, quando nós projetamos, quando nós idealizamos o condomínio, né, a gente tinha algumas premissas. Né? Primeiro, fazer um empreendimento numa localização excepcional, acho que a gente vai falar da localização mais para frente, Sim. com uma ampla área de lazer, né, com apartamentos com vista livre, né, uma planta super bacana e uma planta que a pessoa possa aproveitar. Então, sem espaços perdidos, enfim, com vários diferenciais que foram pensados desde 2019 ou mesmo antes. Felipe, a gente sabe que aqui no Residencial do Horto a gente tem duas opções de planta, né? De 47 metros quadrados e 51 metros quadrados. Eu queria que você falasse pra gente, né? Comentasse pro pessoal qual que é a diferença de uma planta para outra, que nem você comentou dessas premissas, né? Que foi pensado do projeto, o que tem de diferencial no apartamento, né? O que faz dele aí um apartamento bom, né? O que tem de benefício nele? Legal, Ana. Acho que essa pergunta é muito importante, porque primeiro que falar o que tem em comum dessas duas plantas. Primeiro,
é o espaço dos dormitórios. Então, a gente tem 2 dormitórios com tamanho excelente, né? Um de 9,3 metros quadrados e o outro de 9,70. Então, são medidas muito bons para esse tamanho de planta. E a gente tem os diferenciais de pé direito de 2,80, que é acima do mínimo aqui em Taubaté, que é 2,70. Agora, falando das diferenças. Então, a planta de 51 metros quadrados, o que ela tem de diferente da planta de 47 metros quadrados? Então, primeiro é o tamanho da sala. Então, uma sala maior, uma cozinha também de uma dimensão maior e a área de serviço, que na planta de 51 metros quadrados, ela é totalmente separada da cozinha, que você tem uma parede separando os ambientes. E agora tem outros detalhes, como espaço atrás da porta, que tem na planta de 51 metros quadrados, ventilação natural que você encontra no banheiro e na área de serviço da planta maior. Então essas são as principais diferenças das duas plantas. Mas independente da escolha do cliente, o cliente vai ficar super feliz e satisfeito com as duas. Sim, tem a questão da vista livre, né, que você comentou, e isso é independente Legal. dos 2 apartamentos, né? Isso. A gente não tem construção, né, que bloqueia a vista dos apartamentos, né? Exatamente. Isso é uma coisa boa, né? E tem um detalhe também que já comentaram, até próprio cliente comentou, porque hoje tem pessoas que gostam de fazer a área de serviço integrada, que hoje em dia, apartamentos, as pessoas gostam de já comprar aquela lave seca, e tem os que gostam da área de serviço separada. Então, Sim. a pessoa pode escolher o que agrada mais. Isso é uma coisa Exato. interessante também do ambiente, Acaba assim, tendo da opção de escolha, opção né? de escolha, exatamente. E mesmo na planta de 47 metros quadrados, que a gente entrega a cozinha integrada com a área de serviço, o cliente ele tem a opção de fazer o fechamento da área de serviço com box de vidro, né? Que Isso. foi a solução que nós usamos no decorado. Sim. Exatamente. Bacana. E tem algumas unidades que já estão prontas, que já estão sendo vendidas com algumas, como que eu posso dizer? Já com esses certos itens que você falou, né? Com a questão do box e tudo mais. Isso. Então, assim, a gente está gravando esse videocast agora em fevereiro de 2022 e a incorporadora está oferecendo para algumas unidades já prontas um kit enxoval, né? Um Certo. kit de boas-vindas para os clientes. Então, esse kit, ele contempla gabinete na cozinha, gabinete no banheiro, box de vidro no banheiro, acessórios no banheiro, chuveiro, metais e uma divisória de vidro entre a cozinha e a área de serviço. Então, assim, a pessoa que está comprando um apartamento, né, ela já receber já com todos esses benefícios, então é um Sim. grande diferencial e que vai facilitar muito a vida dos clientes. Sim, com com certeza. certeza. Além desse benefício do apartamento, o condomínio em si, ele tem algumas outras coisas que beneficiam também os moradores, que é uma questão da área de lazer, ter portaria 24 horas. Você pode falar um pouco pra gente também em relação ao que tem de benefício no Residencial do Horto? Tiago, achei que você não fosse perguntar isso, cara. Lógico que eu vou falar. Então, aqui no condomínio a gente tem uma ampla área de lazer. Então, uma parte dessa área nós já entregamos. Então, os moradores já estão usando, que seria um salão de festas bem amplo, né? 2 espaços gourmet com churrasqueira, piscina para criança, piscina para adulto e um playground. Para a segunda fase, a gente vai entregar mais itens de lazer. Então, a gente vai entregar um mini campo de futebol, a gente vai entregar um espaço pet, praça com pergolado, academia ao ar livre, mais um playground e também árvores frutíferas. Então, na minha visão, vai ser uma área de lazer completa no condomínio. Né? E isso, você pode acrescentar ainda a portaria 24 horas presencial. Né? Isso faz a diferença no dia a dia dos moradores. Né? E também pela quantidade de apartamentos que a gente tem aqui, que são 240, isso faz com que a taxa de condomínio, mesmo com tudo isso, seja muito baixa. E aí não pesa para o morador e também é um incentivo para quem queira comprar para locação, que vai receber um valor de locação maior. Exatamente. Verdade. Isso é uma coisa que eu acho que chama bastante atenção, que é o custo do condomínio. É uma pergunta que
A maioria dos clientes, quando a gente já entra no assunto do empreendimento, mas qual que é o custo do condomínio? Qual que é o valor do condomínio? A questão do apartamento, ele tem a questão do custo também da taxa de condomínio, né? Então, é um custo que tem que ser levado em conta. Sim, então, quando o cliente encontra um apartamento que existe essa taxa com valor baixo, acaba sendo vantajoso, né? Sim. E fica mais fácil também pra gente de comercializar. Até porque hoje a procura por condomínio está muito grande. Ainda mais quando você tem uma área de lazer que você vai poder trazer o seu filho, você sabe onde está o filho, onde o filho está brincando. Uhum. É diferente, antigamente já existia condomínio, mas não era tão acessível às pessoas. As pessoas não gostavam de pagar condomínio. Hoje a pessoa está procurando por segurança e querer dar tranquilidade para a família também, de saber onde os filhos estão brincando. É um ambiente mais tranquilo, né? Para o dia a dia, assim, é muito bom. A Portaria 24 Horas, ela traz essa segurança, né? Ela traz essa tranquilidade. Você tá em casa, você tá confortável de pensar que você está num ambiente seguro, né? Isso tanto de dia quanto à noite, ou até mesmo o fato de você não estar em casa, né? Pensando que seu imóvel está seguro. Tem a questão do controle de acesso, também, né? Que é muito importante. Falando em segurança e área de lazer, a gente até escuta no fundo da nossa gravação crianças brincando agora no playground, né? Passarinho. Isso não foi combinado, hein, pessoal? Verdade. Pessoal, aproveitando, quero te convidar a seguir as nossas redes sociais. Nosso Instagram é Imobiliária Santana, o nosso Facebook é Imobiliária Santana Taubaté e o nosso YouTube Imobiliária Santana. Felipe, convide também os nossos ouvintes a curtir as redes sociais da Incorporadora de Casa. Legal, Thiago. Então, pessoal, se vocês gostaram, né, do Residencial do Horto e querem conhecer mais sobre o empreendimento ou sobre a de Casa Incorporadora, acesse as nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram. Tá? Então, eu convido vocês a conhecer aqui o empreendimento. Né? Vai ter um link, né, na descrição do vídeo, então você pode se cadastrar e agendar a sua visita com a equipe da Imobiliária Santana, pode falar com o Thiago, com a Ana e com os corretores da equipe deles, para que vocês possam conhecer esse maravilhoso condomínio e se encantar com esse decorado que com certeza vai encher os olhos de toda a família. E obrigado por acompanhar a gente nesse bate-papo tão gostoso aqui com o pessoal da Imobiliária Santana. Felipe, agora falando uma coisa importante, né? Nós, como corretores, a gente ouve muito, né, o que os clientes têm a dizer, quais são as dificuldades que eles encontram na questão da compra do apartamento, de casa, enfim. E o que eles relatam muito pra gente é na questão de pagamento de entrada, né? Hoje que a gente vê que a questão da entrada que às vezes acaba sendo um fator assim que dificulta na aquisição do imóvel, né? Pensando nessa questão de trazer algum benefício, de ajudar o cliente, como que a de casa tem feito a questão de facilitar esse pagamento da entrada? Ana, acho que essa é uma ótima pergunta, porque não basta o cliente se encantar, Sim. mas ele tem que ver se está dentro do fluxo dele, está dentro do orçamento. E aqui no Residencial do Horto, o cliente ele tem duas opções, porque a gente tem os apartamentos prontos e os apartamentos em obras. Sim. Então, falando primeiro do apartamento pronto, então o cliente já pode ir de imediato para um financiamento bancário, pode buscar os principais bancos. Nós temos parceria, por exemplo, com a Caixa, com o Bradesco, e dependendo do banco, né, o cliente ele vai precisar dispor de uma entrada não de 20%, como normalmente acontece, mas uma entrada menor, de 10%. Então, basta o cliente fazer uma simulação de financiamento com a Imobiliária Santana para ver as condições, e aí a gente conversa a respeito dessa entrada, do cliente usar o FGTS dele. Tá? Então, essa é a situação do imóvel pronto. Agora nós temos também os apartamentos em obra, né, que a previsão de conclusão é para novembro desse ano, como a gente já tinha comentado. E aí, então, o cliente ele tem todo o ano de 2022 para parcelar a entrada, e aí ele vai fazer o financiamento bancário no final desse ano ou mesmo começo do próximo. Então,
o cliente tem um tempo hábil para ele se programar financeiramente. Sim. Até mesmo se, porventura, o cliente tem alguma restrição no nome, alguma situação assim, né, ele tem tempo dele organizar as suas finanças para poder financiar lá na frente. Isso é muito, muito bom, muito importante, porque os clientes, quando procuram a gente, eles procuram, assim, empreendimentos que ajudam eles nessa questão, né, de pagamento de entrada, que a gente sabe que hoje é uma das maiores dificuldades, né? Sim. Mas bacana. Porque nem todas as pessoas se programam, né, para a compra do imóvel. Às vezes, né, quando resolve ir atrás do seu imóvel, da sua casa, do seu apartamento, não se programaram, não juntaram, né, o valor necessário de entrada. Mas aqui o cliente tem essas duas opções para atender. O importante é você, cliente, se cadastrar, faça o cadastro, que assim, nós temos opções, tanto pronto quanto na planta, que previsão de entrega para novembro de 2022. O importante é, faça a simulação, que sempre dá uma situação para a gente fechar uma proposta, né, Felipe? Exatamente. Só explicando um pouco, assim, em relação aos 10% de entrada que o Felipe comentou, um detalhe interessante, né, Felipe, é que a construtora ela está vendendo os apartamentos um pouco abaixo do valor de avaliação, não é isso? Isso. Então, assim, o banco ele avaliou as unidades em valor X e a construtora ela está vendendo até um pouco abaixo do que realmente foi avaliado pelo banco. Então, isso nos dá uma margem de aumentar o financiamento seu e diminuir a entrada. Então, isso é uma coisa muito importante que tem trazido bons negócios para a gente para conseguir fechar os apartamentos. Então, assim, o financiamento em si, ele depende muito do perfil do cliente. Então, é difícil a gente falar no geral de como funciona a entrada, porque o banco ele vai avaliar a idade, renda, quanto que a pessoa tem de FGTS. Existem alguns casos que as pessoas, somente o FGTS já é o suficiente para a entrada da pessoa, né? Então, é importante, se você tem interesse, faça um cadastro, aqui é só clicar no botão aqui logo abaixo, que um dos nossos corretores entrará em contato com você e passar todos os detalhes para você comprar um apartamento no Residencial do Horto. Aproveitando o gancho do Thiago, hoje nós estamos vendendo apartamentos no Residencial do Horto abaixo do valor que ele vale, porque o banco ele avaliou acima. Então, se você comprar hoje, você está fazendo um ótimo negócio, que você está comprando um excelente imóvel e pagando um preço, né, abaixo do que ele vale. Então, não demore, venha já fechar o negócio. Verdade. E um detalhe, a pessoa não vai precisar se preocupar com obra depois, né? Porque o apartamento já vem pronto para morar, com piso. Com piso em todos os ambientes, né? Dependendo do apartamento, já vem com o kit enxoval, né? Que é o kit boas-vindas. Exatamente. Isso é um detalhe muito bacana. Porque a gente sabe que muitas vezes o orçamento já está apertado e a pessoa ainda precisa colocar um piso no apartamento. Aqui não, aqui já está tudo pronto. Exatamente. Você pode pegar a mudança e se mudar. E o tempo de médio, mais ou menos, de um financiamento. Eu quero fechar até assinatura do contrato. Hoje, correndo tudo bem, 40, 45 dias a pessoa já está mudando, né? Assina o contrato com a consultora. Claro que pode variar um pouco, mas é um tempo hábil, um tempo bom para a pessoa fazer uma mudança. Eu acho que isso é uma pessoa pode fazer a mudança de 45 a 60 dias, já saiu do aluguel. Eu acho que isso já vem para um apartamento pronto. E são as últimas unidades. Felipe, e hoje nós estamos gravando, só para as pessoas entenderem, esse apartamento bonito, nós estamos no apartamento decorado. Isso! E como que a pessoa faz para conhecer o apartamento decorado? O apartamento decorado, ele está de portas abertas para você, né? Vir conhecer o decorado, vir conhecer o condomínio. Então, para você conhecer, é só você clicar no link na descrição desse videocast e você fazer contato com a Imobiliária Santana e agendar uma visita aqui no empreendimento. Tá? Isso é feito de forma totalmente descomplicada pela imobiliária e também você tem a vantagem de conseguir visitar o decorado todos os dias da semana, de segunda a segunda, inclusive finais de semana, feriados. Aqui o condomínio é aberto à visitação. É só você agendar com a equipe da Imobiliária Santana. E uma outra pergunta,
A pessoa, além de conhecer o decorado, ela consegue conhecer também um apartamento sem a decoração, para ela ter uma noção? Sim, a pessoa conhece o decorado, conhece alguns apartamentos prontos aqui no empreendimento. Então, a gente tem hoje disponíveis para visitação e também para comercialização apartamentos com a planta de 47 metros quadrados, a planta de 51 metros quadrados. Nós temos apartamentos com vista para o centro da cidade, vista para a Serra da Mantiqueira. Então, aqui a gente tem apartamentos para todos os gostos. Todos os gostos, verdade. Isso é bacana. Felipe, depois que você falou pra gente do que o apartamento tem, do que o condomínio tem, agora uma das coisas mais importantes também que o cliente ele pergunta pra gente quando ele vem atrás de apartamento, hoje onde que o residencial do Horto ele está localizado, o que tem de facilidade em torno dele que torna ele atrativo e interessante para os nossos clientes? Ana, acho que essa pergunta é fundamental, né, para o nosso bate-papo. Uma vez eu ouvi, não sei quem foi o autor, mas para um imóvel, os 3 pontos principais são localização, localização e localização. Então, o residencial do Horto está muito bem nesse quesito, né? Esse é um dos principais fatores que levou as pessoas a virem aqui para o empreendimento. Então, ele está situado no Parque Paduan, aqui na cidade de Taubaté, próximo ao Horto Municipal, à Rodoviária Nova. Então, quem vir morar aqui tem a vantagem de um fácil acesso para a Dutra, acesso facilitado também para o centro da cidade, para cidades vizinhas, Tremembé, Pinda. Então, a pessoa aqui consegue se deslocar com muita facilidade e velocidade, né, por toda a cidade e cidades vizinhas. Conta também com grande facilidade de comércio, grandes lojas, grandes supermercados, né, e outros ramos de atividade. Então, quem vier aqui para o Residencial do Horto vai estar muito bem em relação à localização. Verdade. Verdade. Temos um supermercado a poucos metros, né? Acho que não deve dar 1 quilômetro, que é o Shibata. Isso. O supermercado Shibata, acho que é uma rede muito grande aqui. Eu posso falar para você que eu já morei aqui perto do Shibata, para mim era um dos melhores supermercados para comprar as coisas. E aqui está muito próximo. Tem vários comércios nos bancos, então acho que é muito... Para quem não tem carro, precisa ir para a rodoviária. A rodoviária está muito próximo, dá para ir caminhando, então aqui é uma boa localização mesmo. Essa questão de ser muito perto da Dutra te dá a disponibilidade de você ir para outros bairros de Taubaté, né? Taubaté é uma cidade grande, então assim, quanto mais próximo da Dutra, mais bem localizado você está. Né? Isso. Te dando a oportunidade de você ir para todos os cantos, inclusive se for o caso de ir para outras cidades, né? Então isso hoje é um fator fundamental. Às vezes a gente acaba trabalhando em outra cidade, trabalhando um pouco longe de casa, então morar num lugar que esteja estrategicamente bem localizado é de muita vantagem, né? E assim, muita gente, como eu, usa a Via Dutra como uma avenida, né? Para você deslocar pela cidade. Então, quando eu venho aqui no empreendimento e vou depois para o centro, eu levo 10 minutos. Eu vou para a Independência, eu levo 15 minutos. Então, é muito rápido. Muito rápido mesmo. Felipe, mais uma vez queria agradecer você por ter aceito o nosso convite de participar desse bate-papo. Tenho certeza que a parceria nossa começou há pouco tempo, mas é uma parceria que tenho certeza que vai durar bastante e com certeza vamos vender bastante apartamento aqui, não só no Residencial do Horto, mas nos próximos empreendimentos futuros que vierem. Queremos ser um grande parceiro da Decasa e conte com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago, Ana, toda a equipe da Imobiliária Santana. Eu acho que a gente vem fazendo uma parceria muito forte, com muito resultado. Então, hoje a imobiliária de vocês é um dos nossos principais parceiros. Tenho certeza que a gente vai continuar com essa parceria aí por muitos e muitos empreendimentos. E agradeço também a você, né, que acompanhou o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo. Se tiver alguma dúvida, quiser conhecer mais sobre o empreendimento, né, entre em contato com a Imobiliária Santana. E se você quiser conhecer mais sobre a de casa incorporadora ou o empreendimento residencial do Horto,
acesse as nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.